Olá. Vimos na aula passada, na aula anterior, as cadeias carbônicas. Vimos que existem as cadeias carbônicas abertas, que nós vimos lá as subclassificações. As cadeias abertas, elas têm as características dela, como nós veremos hoje as características das cadeias carbônicas fechadas. As cadeias carbônicas abertas que nós vimos, elas podem ser linear ou normal ou reta, que é quando nós temos os carbonos interligados entre si, não existe nenhum para cima, nenhum para baixo, pois quando existe um carboninho para cima ou um carboninho para baixo, basta um, eu não preciso ter muitos não. E esses carbonos, esse carbono, né, esse raminho, tem que estar entre o segundo e o penúltimo carbono. Não pode estar nas extremidades, porque ele estando na extremidade, ele faz parte da cadeia principal, cadeia carbônica principal. Ele estando entre o segundo e o penúltimo carbono, a cadeia carbônica deixa de ser normal, reta, linear, para ser cadeia carbônica ramificada. Vimos também que as cadeias carbônicas, onde os carbonos interligados entre si só têm ligações simples, eu falo que é uma cadeia carbônica aberta saturada. Ou seja, cadeia carbônica onde os carbonos estão interligados, somente ligações simples, eu falo que é uma cadeia carbônica aberta saturada. Se eu tenho uma dupla ligação, eu já falo que é uma cadeia carbônica aberta insaturada. Se nessa cadeia carbônica, entre os carbonos, eu tenho lá um oxigênio, um sódio, um cloro, um nitrogênio, qualquer outro elemento químico, que a gente chama de heteroátomo, que esteja ligado entre os carbonos, eu falo que é uma cadeia aberta, heterogênea. Se eu tenho um elemento químico diferente do carbono e hidrogênio ligados na cadeia, ligado na cadeia entre os átomos de carbono. Heteroátomo, cadeia heterogênea. Se na cadeia eu só tenho carbono, eu não tenho nenhum heteroátomo, eu falo que eu tenho uma cadeia carbônica homogênea. Homo significa igual. Tudo bem? Agora a gente começa com a cadeia carbônica fechada. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês. Tudo isso aqui foi o que nós vimos na cadeias carbônicas abertas. Aqui, olha, eu só tenho, para ser cadeia carbônica aberta, eu tenho que ter as extremidades livres. E essa cadeia com a extremidade livre, se eu só tenho carbono, tanto na horizontal quanto na vertical, cadeia carbônica aberta, normal, reta ou linear. Se eu tenho, basta um raminho para cima, eu deixo de ter normal, reta, linear, para ter uma ramificada, para ser uma ramificada. Se eu só tenho, deixa eu botar aqui, se eu só tenho carbono e hidrogênio, eu tenho uma cadeia aberta homogênea. Se eu tenho aqui, um oxigênio, eu já passo a ter uma cadeia carbônica heterogênea. E se eu tenho somente ligações simples entre os carbonos, eu tenho uma cadeia carbônica aberta saturada. Basta eu ter uma dupla, que eu passo a ter uma cadeia carbônica aberta insaturada. E aí, começamos nós com a cadeia fechada. Qual a principal diferença da cadeia carbônica aberta para fechada? Aberta, ou acíclica, ou alifática. Eu vou ter
as extremidades livres. Eu sei quem é carbono, desculpa, eu sei quem é o primeiro carbono e quem é o último. Na cadeia carbônica fechada, eu não consigo distinguir. Eu tenho a cadeia carbônica fechada, onde todos os carbonos entre si estão interligados. Eu não sei quem é o primeiro, eu também não sei quem é o último. As cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas ligam entre si e formam um ciclo. Elas podem ser aromáticas ou alicíclicas. Vamos lá. Lembra que lá na cadeia carbônica aberta, ela se subdivide em cadeia carbônica aberta, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, não é isso? Aqui na fechada, nós vamos subdividir também em cadeia carbônica fechada aromática, cadeia carbônica fechada ou também cíclica, tá bom? Que formam um ciclo, estão interligados. Cadeia carbônica fechada aromática ou alicíclica. Qual a diferença entre essas duas subdivisões da cadeia carbônica fechada? Eu falo que é aromática, eu tenho esse núcleo aqui, olha, que a gente vai chamar de anel aromático. Quando eu tenho um anel aromático, é uma cadeia carbônica fechada aromática. Quando eu não tiver, que nós vamos ver mais à frente, é uma cadeia carbônica fechada alicíclica. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tenho a cadeia carbônica fechada aromática, eu tenho o anel aromático, que quando é um anel aromático, eu falo que é uma cadeia fechada, uma cadeia fechada aromática mono. Mono significa um. Mononuclear, ou seja, um núcleo. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, eu falo que é uma cadeia fechada aromática polinuclear. Poli significa dois ou mais. As cadeias carbônicas fechadas, elas se subdividem. Cadeias carbônicas fechadas ou cadeias carbônicas cíclicas, que acíclicas são as abertas. As cadeias carbônicas fechadas, elas se subdividem em cadeias carbônicas fechadas aromática ou alicíclicas. As aromáticas ainda se dividem mais ainda em aromáticas mononuclear ou polinuclear. Mononuclear, um único núcleo. Polinuclear, dois ou mais núcleos. Foi? Lembra quando nós começamos a aula, né, com cadeia carbônica aberta, e eu falei que ela se divide, ela se classifica em cadeias carbônicas abertas ou acíclicas, em saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea e normal ou ramificada. Lembra disso? Aqui, nós não vamos ver somente normal e ramificada, mas nós vamos ver saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Só que quando nós estamos falando de cadeia carbônica fechada, estou falando da alicíclica, eu posso falar também que é uma cadeia carbônica homocíclica ou heterocíclica, que vocês, ao pesquisar, vocês também podem encontrar esses termos. Falamos das cadeias carbônicas aromáticas, vamos falar aqui, ó, das cadeias carbônicas, ó, fechadas alicíclicas. As alicíclicas não têm mais os anéis aromáticos, eu ia falar anel benzênico, não tem os anéis aromáticos. E aí, lembra que eu falei homogênea ou heterogênea? Tá ela aqui de novo para você, ó. Eu tenho, ó, a cadeia fechada, a cadeia carbônica fechada, alicíclica, eu não tenho o anel aromático, mas eu tenho os carbonos ligando entre si. E aí, se eu só tenho carbono e hidrogênio, eu deixo de ter uma cadeia carbônica fechada alicíclica heterogênea ou heterocíclica,
e passo a ter uma cadeia carbônica fechada alicíclica homogênea. Se eu tenho elemento diferente, elemento químico diferente de carbono e hidrogênio, eu passo a ter uma cadeia, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, não tem. Se eu tenho um elemento químico qualquer que seja diferente de carbono e hidrogênio, eu passo a ter o heteroátomo. Se eu tenho heteroátomo, eu tenho uma cadeia carbônica fechada alicíclica heterogênea. Tudo bem? E para a gente relembrar saturada ou insaturada? Cadeia carbônica fechada saturada. Saturada, somente ligações simples. Ó. Eu tenho um ciclo onde todos os carbonos estão se ligando através de ligações simples. Basta eu ter uma ligação dupla, que eu tenho cadeia carbônica fechada alicíclica insaturada. Foi? Para a gente finalizar, as cadeias carbônicas mistas. Se eu falo lá do sorvete misto, eu tenho baunilha com chocolate, eu tenho baunilha com morango, eu tenho chocolate com morango, não tenho isso? Eu tenho açaí com baunilha, não tenho isso? Mesma coisa aqui, a química. Eu tenho a cadeia carbônica fechada, que pode ser aromática ou alicíclica. Aqui nós temos uma aromática mononuclear, que é esse aqui do anel aromático, que só tem um núcleo, e eu tenho a cadeia carbônica aberta. Quando eu tenho essas duas ligações, vamos botar assim, essas duas classificações unidas entre si, eu tenho uma cadeia carbônica mista. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para vocês. Difícil? Complicado? Não é, não. Eu comecei a aula fazendo um resumo da cadeia carbônica aberta, introduzi a cadeia carbônica fechada, apresentei e já vim com a cadeia carbônica mista. Próxima aula, nós faremos um exercício, tudo bem? Para a gente fixar mais um pouquinho. Até a próxima. Tchau, tchau.